Pô, Maicon, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Você é experiente, já tá mais experiente que eu, tu já fez um e não fiz nenhum? Não, você é o primeiro? que isso, claro. Cara. Depois eles editam, cara. Eu aprendi isso aí com o tempo, sabia? Tu olha, ficou bom, né? Mas tu não viu que tu errou lá antes, A né? gente fica nervoso, aí eles vão lá, bota a música, aproxima, mas dá é nervoso zoom. esse cara sentado aqui, se você Que tem noção que isso, esse cara aqui cara, é especial. não. Eu tô com o maior prazer aqui, pode ter certeza. Pessoal, surpresa, projeto novo, La Villa Barbershop. Essa aqui é a resenha com o barbeiro. Tem lugar melhor para o cliente, para o nosso convidado, ilustre convidado aqui, Lenísio Teixeira Júnior. Grande atleta profissional de futsal e uma grande pessoa. A gente está com um projeto novo, a gente quer passar um pouco da história do Lenísio, dentro do futsal, na vida pessoal dele. A gente se conhece há algum tempo, né, Lenísio? E eu achei uma satisfação e uma honra ter você aqui como convidado, como nosso primeiro convidado. Fiz questão que fosse você. Estou muito feliz por esse projeto. É um projeto idealizado há muito tempo já na minha cabeça, mas conseguimos colocar em prática. Temos alguns apoiadores que nós vamos deixar no vídeo ali depois também. Agradecer a todos eles. E, cara, é isso aí. Vamos apresentar você aí e falar um pouquinho da tua história dentro do futsal e na tua vida pessoal aí. Não, primeiramente, Maicon, né, um prazer, uma honra, né? Fico muito feliz, muito emocionado realmente de estar sendo o primeiro convidado, né, desse seu projeto. A recíproca também é verdadeira, tenho um carinho enorme por você. Sou muito grato, né, pelos momentos que nós passamos nessa cadeira e fora também. Então, minha admiração, meu respeito e minha gratidão e meu desejo para que você alcance seus sonhos, seus objetivos, que dê tudo certo, né? Já deu certo, na verdade, né? Porque o primeiro passo para dar certo é a coragem para fazer, né? Então, parabéns pela coragem, parabéns pela iniciativa. Agora é só colocar a segunda, terceira, quarta marcha e não volta mais, tá bom? Vamos pra parabéns. Cima. É isso aí. E vamos cortar o cabelo para ficar bonito, para ficar lindo. Você tem uma missão, né? Você tem que cortar todos os cabelos brancos e me deixar com 18 anos. Vai, se vira. Vamos patinar? Se vira vamos agora. Ô Lenísio, vamos começar aqui fazendo o corte do Lenísio, perguntando um pouco sobre a carreira, sobre a vida do Lenísio, né? Corte mesmo lá, Lenísio. Degradezinho. Aquele, né? Aquele tradicional dos anos 70, né, Maicon? É isso aí. Mas que bom, cara. Mas que legal, que prazer. Ô Lenísio, então, a gente está aqui hoje e, na verdade, é aquele negócio, começar pelo começo, né? Onde tudo começou, eu como telespectador e que acompanha a tua carreira, e eu acho que para quem está em casa, para quem está assistindo aí, quer saber onde tudo começou, né? Qual é a tua história? Desde lá da base, como tu começou, quem foi teus incentivadores, né? Uhum. Falar um pouquinho da tua história do início, de onde tu é, cidade, né? Se você tem curiosidade, de onde que é o Lenísio? É de Minas? É de São Paulo? De onde é? Tem uma surpresa aí, né, Lenísio? Algumas pessoas não sabem, né? Pô, minha história é longa, hein, cara? Vai faltar... No meu tempo era fita, lembra aquela fita? Vai faltar fita. Tem que rebobinar, lembra? Vai rebobinar a fita, Mas então, meus pais são de Minas, né? Uhum. Minha mãe é de uma cidade do interior chamada Badia dos Dourados, meu pai é de Patrocínio. E aí, quando eles casaram, meu pai era contador, né? E aí, antigamente, o contador administrava a empresa, né? E aí tinha um primo dele aí que era dono de algumas empresas de ônibus. E aí meu pai e minha mãe foram para Cuiabá. E aí meu pai trabalhou 23 anos com eles, né? Sim. E nesse período aí eu rodei bastante. Onde tinha rodoviária eu acabei ficando. Então a minha história também é muito parecida com a do meu irmão, né? Eu tenho um irmão chamado Vinícius, também foi atleta profissional também. Capitão da seleção brasileira, né? Bicampeão mundial, entre vários títulos aí. Então eu e meu irmão
nascemos numa família, né, que gostava de esporte. Meu pai, né, também, a gente brinca que meu pai é que era o bom da família, sabe? Mas o meu pai não teve oportunidade, né? Numa época que os pais, né, meu avô, né, no caso, precisava do filho para trabalhar na fazenda, né? Meu Sim. pai né, do campo. E aí meu pai acabou não tendo essa oportunidade e acabou, né, incentivando muito eu e meu irmão, sabe? Então foi muito bom, assim. Essa é uma história bem comum, né, Lenise, do pessoal, né, antigamente, né? Essa oportunidade de o pai não pôde jogar e realizava no sonho do filho, do pai e do filho, dos filhos, né? E aí meu pai sempre me incentivou, comecei jogando na rua lá em Cuiabá. Calor. Eu não sou de uma família assim que passou necessidade, né? Meu pai sempre procurou nos dar uma condição de vida razoável. Eu não passei necessidade, né? Tinha uma falta ou outra de algumas coisas que eu queria ter, mas, né, não sou, assim, não tenho do que reclamar dos meus pais em relação a isso. Então eu nasci em Cuiabá, morei até os 7 anos, depois eu fui para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E lá em Presidente Prudente foi a minha primeira escolinha. Ah, começou lá então. Comecei numa primeira escolinha mesmo, com 7 anos, né? Meu irmão com 6. E aí comecei a jogar campo, futsal. Era futebol de salão na época, né? Futebol de salão. O goleiro não podia sair da área, era toda quadra pequena. E aí comecei a jogar ali, comecei a me apaixonar, né, pelo futsal. Primeiro porque era na sombra, né? Aí o futebol era no sol e o futsal era na sombra. Eu gostava da sombra. Aí comecei a gostar do futsal e me identificava também, sabe, assim, pela maneira de jogar, né? Eu não era um atleta, assim, né, com muito físico, né? Então eu acabava, né, desempenhando um bom papel no futsal e fui gostando. E o Vini foi meu irmão também, meu irmão sempre futsal comigo, também? Sempre no futsal, sempre no futebol também. E aí pouco tempo de diferença, né? É 1 ano e 2 meses a diferença minha do meu irmão. E aí então assim, né, nasci em Cuiabá, Presidente Prudente, dos 7 aos 10. Aí com 10 anos eu fui para Uberlândia, em Minas. Aí fiquei lá dos 10 aos 13. E dos 13 anos eu fui para Araçatuba, interior de São Paulo. Aí sim, aí começa a minha história mesmo profissional, porque lá em Araçatuba tinha uma equipe chamada Corinthians de Araçatuba. Essa equipe... Ah, eu vi, legal. Essa equipe era uma equipe tradicional do interior de São Paulo. Então ela disputava campeonatos, ela, sabe, tinha um ginásio que ia um público muito grande, então era... Aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pelo futsal. Aí já comecei a desistir um pouco do futebol de campo e focar mais no futsal. Aí o futsal me proporcionou uma bolsa de estudos, já comecei a ajudar meu pai, né, com relação à escola, com estudo. E aí comecei a falar, acho que eu vou começar a viver disso aqui, né? E aí comecei lá em Araçatuba, e lá em Araçatuba eu tive uma oportunidade para ir para Santos, né, já jogar Campeonato Paulista, meio que semi-profissional, numa equipe chamada Marvel. Você tinha quantos anos? Aí eu já estava com 16 para 17. Marvel, Santos, era uma idade já. E aí comecei a jogar ali por São Paulo, e São Paulo né, sempre foi, né, uma referência no futsal ali. E as oportunidades foram aparecendo, meu irmão junto comigo, todo esse processo. E ali da Marvel a gente foi para Guarulhos, jogar numa equipe chamada Wimpro. A Wimpro é famosa em São Paulo. A gente que jogou futsal e falar de São Paulo, fala da Wimpro. Base vai jogar na Wimpro, né? A Wimpro, para matar a curiosidade um pouquinho do pessoal, revelou muitos atletas, né? Paulinho Japonês, Vander Carioca, Alemão. São jogadores aí que, se vocês colocarem no Google aí... Eu conheci um monte de gente que passou ali. Cime, muitos ali. A gente falando 8-6. Da tua entrevista ali no canal dos meninos ali do vestiário, eles falaram sobre o Wimpro. Mas eu conheço muitos atletas que passaram por ali também. Caio. A gente Pesque. Pô, o Wimpro... Betinho. A gente brinca que se não passar pela Wimpro não cria casca. Não tem casca. Verdade. Tem que passar pela Wimpro. E aí na Wimpro eu fiquei 3 anos e meio. E ali eu tenho... Eu sou muito grato a várias pessoas, mas eu não posso deixar de mencionar o Miltinho. Foi um treinador que, né, me deu muita oportunidade, e ele, né, me fez uma proposta. Eu era ala,
até essa época eu jogava de ala. A gente não sabia isso aí. Tem gente que não sabe. Ala? Jogava de ala. E o Vinícius? Meu irmão também jogava de ala, jogava de fixo, mesma né? posição, os dois. Antes o futsal, o Ferretti já falava, né? O ala leia, o back bequeia e o pivô pivozeia, né? Era muito por setor, né? Sim. E era um futsal ainda que estava se desenvolvendo e o Miltinho, assim, já tinha essa cultura de você jogar em mais de uma posição. De você, com a proposta de mais movimentação dinâmico, né? Hoje no meio acadêmico é o multidisciplinar, né? Então, na empresa é o que faz mais de uma função, então, assim, multifuncional, né? Que legal. E aí o Miltinho vinha com essa ideia, e aí ele queria que eu, né, jogasse de pivô, e foi bom, né? Eu sou muito grato a ele, porque acabou me ajudando na minha carreira, né? Jogava de frente, jogava de costas, né, pro marcador, então me auxiliou muito, então não poderia deixar de mencionar ele aí. Depois da Wimpra eu fui para a GM, né? GM também é bem famosa, né? A equipe da GM, vários aí jogaram também, depois a gente volta nisso. Aí fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. Mas na Wimpra tu jogou só base? Aí eu já tava com... 17. Isso aí, só o juvenil. base, né? Mas eu jogava e jogava no adulto também. Mas tinha o Wimpra de adulto? O Miltinho, né, convocava a gente para... Ele tinha uma mescla do... Hoje é o Sub-20, né? Sub-20. O Sub-20 já jogava. Era diferente as categorias. Antigamente era juvenil, infanto. E aí o Miltinho já nos colocava junto na categoria adulto ali. E aí quando eu fui para a GM, foi meu segundo ano já como adulto, né? E aí adulto, na GM só adulto, né? Aí eu já era adulto, joguei na GM 1 ano. Depois eu fui para o Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos no Atlético. Do Atlético Mineiro tive uma pequena passagem pelo Vasco. Fiquei 2 meses ali no Vasco da Gama. 2001. Eu lembro disso. Aí o Vasco atravessava um momento financeiro ruim e eu peguei... Pulou de estado aí, né? 3 já, né? Já São fui. Paulo, Minas já fui, eu rodei muito. Começou. E aí fui pro Vasco, fiquei 2 meses. Aí do Vasco fui pra Ubra. Aí joguei na Ubra ali 2001 e 2002. Fui pra Espanha em 2002. Fiquei na Espanha por 5 anos, né? Sim. Aí joguei lá em 2 equipes, no Oposo Murcia, no Polaris Cartagena. Retornei ao Jaraguá em 2007. Estou acelerando porque a história é longa, né? Aí mas é legal a introdução. Aí 2007 ali, retornei ao Jaraguá. Permaneci no Jaraguá 3 anos e meio, né? Na Malve Jaraguá. Quando o Jaraguá encerrou as atividades em 2010, eu fui para o Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá eu permaneci 1 ano e pouco. E encerrei minha carreira. Aí depois, né, procurei aí me graduar em Educação Física, né, que era um objetivo que eu tinha, me capacitar, né, entre outros cursos que eu fiz, mas eu queria, né, me graduar em Educação Física. Finalizei a graduação e trabalhei no Corinthians, né, como auxiliar técnico. E aí, desde 2014, eu estava afastado aí do futsal. Do esporte. Mas para quem não sabe, tu voltou agora e trabalha com o que, Lenício? Conta pra galera. Então, eu fiquei 10 anos afastado, né, do futsal, mas é o paralelo, né, a gente não pode parar, né? Sempre tive essa... durante alguns anos aí eu falei que eu não ia fazer nada e tal. Todo atleta tem essa... O atleta tem essa ilusão, né, de falar que vai... Vou parar. Não vou fazer mais nada, mas aí você vai amadurecendo também, né, vai entendendo que a vida... Depois a gente volta nesse processo, né, Maico, que você também passou por isso, né? Sim. Essa parada uma transição, aí, né? Essa pós-carreira... Isso é interessante falar, Lenísio, porque eu acho que pro atleta de futsal, ou para qualquer atleta de outro esporte, essa transição, para quem está lá dentro... Essa visão de como vai parar, aonde vai se encontrar é um pouco desafiadora. Tanto para o jogador de futebol de futsal como para o jogador de futebol de campo, né? Mas se eu quiser, se eu puder, né? Claro que conselho nunca é bom e se fosse bom não era de graça, né? Mas é bom falar. Mas falar um pouquinho, né, da minha vivência, do que eu pude aprender ao longo dos anos, né? Sim. Eu acho que se eu puder dar um conselho para quem vai parar, para quem vai... né, fazer essa transição mesmo de carreira, um atleta que fica meio perdido, não sabe o que vai fazer, eu acho que a capacitação, sabe, Michael, o estudo, ele te liberta, sabe? Tem uma frase que quanto mais conhecimento você tem, menos você sabe,
né? Legal. É como se fosse um Legal. microscópio Legal. mesmo. Legal. É dinâmico, né? Então, quando você vai no microscópio e você coloca o olho ali, você já viu aquela pequena... O que é pequeno, minúsculo, ele se torna enorme. Enorme. Isso é o conhecimento. Legal. Então, às vezes, você colocar seus olhos para o conhecimento é pequeno, mas isso te abre muitas portas, sabe? Maravilha. Então, assim, eu graduei em Educação Física, depois fiz vários cursos, né? E aí mexi com o mercado financeiro, que era uma área também que eu gosto muito, desde 2007 que eu trabalho no mercado financeiro também, fazendo meus investimentos. Então, e aí, vendo o futsal, né, eu tive uma proposta, né, uma oportunidade de retornar ao futsal através do Jaraguá Futsal. E eu vi que o futsal já tinha esse trabalho, eu não quero também, né, Sim. menosprezar e desprezar o trabalho das outras pessoas. Mas está em desenvolvimento. Mas ainda, eu né? vejo que tem muito mercado, tem muitas oportunidades, tem muita resistência, as pessoas ainda não acreditam. As pessoas ainda desprezam muitas informações, né? Acreditam muito nas suas convicções, acreditam muito no seu achismo, né? Pois a gente vê muito nos outros esportes, né, Lenísio? Tanto nos Estados Unidos, a gente tá falando de futebol americano, do filme e tal, a gente comentou antes ali em off, né? Perfeito. Mas como eles levam a sério isso lá nos outros esportes, a questão da estatística, dos dados, de como é importante tu conseguir saber, porque a gente que tem empresa também sabe, usa isso na empresa, no dia a dia. Como é importante você saber quais são os dados para tomar decisões assertivas, né, ali na frente. E até, né, Michael, assim, você cometer menos injustiça, sabe? Eu costumo falar essa frase, poxa, às vezes você acha uma coisa, sério, né? E aí você toma uma decisão que às vezes pode prejudicar, né? Quando você tem uma decisão correta, ela não afeta. Mas os dados dão clareza. Mas né, às vezes você tem uma convicção que pode ser evitada, né? Então, claro. Eu acredito, eu uso muito uma frase, né, que é meio um jargão. Essa frase, na verdade, foi dita por um autor, né, que foi, ele ajudou a reconstruir o Japão, né? E ele fala que sem os dados você é mais uma pessoa com uma opinião. Então, assim, sem os dados... Fica vago, né? Você opina, né? Opina, fica vago. Então, eu vejo que os dados hoje, a inteligência artificial, né, ela é isso, né? O mundo caminha para isso e eu queria contribuir com a minha modalidade. O futsal me deu tudo, né? Não só dinheiro, mas valores, princípios e oportunidades também. Trabalho em equipe, tanta coisa boa o esporte proporciona, né? E se eu puder ajudar, tem um pouco de propósito, tem bastante de propósito aí nessa parte, espero poder ajudar de alguma forma, né? E até mesmo oportunizar, né? As pessoas também que gostam dessa área, que queiram trabalhar com essa área também no esporte também. Então, assim, a gente está com um projeto, foi muito bom, né? Sim. Começamos aí com caneta e papel, passamos para as plataformas e agora existe até possibilidades aí da gente, né, tá em parceria aí com uma empresa de software, então tá bem legal, tem andado bastante aí. Lísio, mas tu fala em propósito ali, eu acho legal falar isso porque na minha vida pessoal, quando a gente descobre o propósito, é mais fácil de caminhar. Talvez não sei se a palavra é mais fácil, mas tu não é movido por vai nem por aplauso, eu acho, pra mim, na minha opinião, pelo menos, né? Sim, perfeito. Então tudo que acontece são circunstâncias, mas tu mira em alguma direção, que é o propósito, na minha opinião. Tu fala sobre o propósito. Qual que é o propósito que tu poderia compartilhar aqui com nós? Porque eu acho assim, é interessante as pessoas saberem que em qualquer profissão, em qualquer área da vida, quando você sabe o que você quer ou você tem um propósito a seguir, fica mais fácil de você chegar no seu objetivo, né? Eu não sei, qual que seria hoje, depois da tua carreira, né, ex-atleta de futsal ali, qual seria o teu propósito hoje com essa questão dos dados? O que tu gostaria de contribuir para essa... Primeiramente, o propósito, ele é uma validação do teu autoconhecimento, primeiramente, né? Quando você tem o autoconhecimento, que você se conhece, aí você consegue identificar o seu propósito. Então é importante que as pessoas primeiro, né, tenham esse autoconhecimento para que elas depois possam... Identidade. Primeiro elas têm que, né, identificar, né, ter o autoconhecimento, o que eu faço de bom, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim que eu preciso melhorar, né? Quais são as minhas
né, os meus defeitos, as minhas vaidades, o meu orgulho que eu preciso, né, tá direcionando. O que eu, por exemplo, posso interferir, ajudar, contribuir na vida das pessoas, que seja uma pessoa, né? Não precisa ser 10, 100, 5 mil, 10 mil, né? Sim. Então, assim, eu ao longo do tempo, eu falei também em off para você, né? A gente começa a ver que você não fica sozinho. É verdade. Então, assim, por mais que eu seja estranho, tenho uma personalidade, né, assim, que as pessoas falam que às vezes eu causo um bloqueio, as pessoas às vezes têm medo de se aproximar, mas eu falo para minha esposa, eu falo, olha, da hora que eu acordo, da hora que eu, né, vou dormir, eu não fico sozinho quase nunca, então... É um sinal bom, né? Então eu vejo que isso também foi Poxa, cara, você... Né, as pessoas te procuram, as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem... mas eu te acho um cara fácil. Eu acho. É porque eu corto o cabelo todo mês, né? Você é um cara querido, um sorriso fácil, um cara que tem uma conversa boa. Então, aí eu comecei a ver essa parte, a minha família toda falando, né, pra mim voltar ao futsal. Beleza. O meu filho joga futsal. Ei, temos... Vinícius. Tem que agradecer ao Vinícius. Conversa Vinícius aí, pessoal. Meu filho joga futsal. Meu filho não sabia nada da minha história, porque eu não... Né? Eu perguntando pra ele, porque se fazer um laboratório com o Vinícius, ele não sei, cara. Ele não sabe nada. Quem não sabe, Vinícius também. Vinícius irmão, mas tem o Vinícius filho. Tem muitas pessoas que não sabem, eu não... É Lenísio Júnior, né? Lenísio Júnior. Meu pai chamava Lenísio, né? Legal. E aí também é o que eu te falei, a minha filha também agora, né, cursa também design gráfico e digital, tá, né, na área também, começou a gostar do esporte. Tem a questão do meu pai, né, eu perdi meu pai em 2024 e eu sei que ele queria que eu voltasse pro futsal, né, eu sempre segui fazendo outras atividades, na verdade. Você sempre, a gente comentou sobre isso, né, Lenísio, do teu pai ali, eu vejo que é uma inspiração também para vocês, né? Meu pai sempre me incentivou no esporte, sempre quis. E aí quando eu recebi o convite, e aí também é o seguinte também, né? Para você retornar ao futsal e seguir o curso do Rio... é assim mesmo. Não, eu nunca fui assim, entendeu? Então, eu sempre quis me desafiar. Eu acho que o atleta é assim, né? Quando eu saí de casa também... Quando eu me tornei profissional de futsal, era uma época, poucos viviam da modalidade também, e foi um desafio poder viver da modalidade, entendeu? Eu participei da primeira Liga Futsal, então assim... Quando estava se consolidando como profissional, a gente sabe que teoricamente não é, mas no modelo que é trabalhado é profissional. Mas... Guarulhos, por exemplo, na Uimpro... O time campeão paulista ali da Uimpro treinava à noite e trabalhava durante o dia. Isso, não vivia só do futsal, isso é importante as pessoas saberem disso, porque o futsal era... É pouco tempo isso. Pouco, isso é pouquíssimo. Então fala para os jovens que estão aqui hoje a oportunidade de viver do esporte, só do esporte. As portas que foram abertas, a gente vai falar sobre isso um pouquinho também, questão fora do país... Foram portas que brasileiros foram lá e abriram para que hoje os jovens consigam ir para lá com mais facilidade, com mais moral. Sim, perfeito. As pessoas precisam entender isso, né? E então a gente também quebrar um pouco, né, os paradigmas, quebrar também essa sequência. O futsal não pode ter análise de dados. Não, por que não? Sabe? Por que o futsal não pode ir para a área acadêmica? Então, por exemplo, eu parabenizo muito, sabe? O Marquinhos Xavier, o Ferretti. O Ferretti foi uma grande inspiração também para o Marquinhos, que o Ferretti, ele gostava dessa parte acadêmica, ele promovia muitos cursos, né, palestras. O Ricardo Lucena foi um treinador que eu tive no Vasco. Foi um dos, né, então, assim, escreveu livros também, e outros também. Eu vou ser injusto aqui, até peço desculpas, mas a gente teve muitas pessoas que contribuíram com a nossa modalidade, sabe? Muitos ex-atletas não vivem da modalidade hoje, e aí eu vejo que é um papel nosso também, sabe? Ajudar, contribuir e servir de exemplo, né? É o que eu falei para você ali em off, mas até mesmo para ouvir as pessoas, ouvir as críticas também, né? Faz parte também, então esporte, espero poder ajudar de alguma forma. Mas que bom você estar falando essa questão do futsal fora do Brasil, né? Sim.
Quando a gente estava ali começando, né, jogando ali, né, começando a nossa... o futsal nos outros países, o brasileiro ia para, né, para vários países para desenvolver a modalidade mesmo, ser professor. Exatamente. A gente teve seleções com um número de brasileiros dentro das seleções de outro país. Teve atletas... Dupla nacionalidade, né? Teve atletas brasileiros que treinavam à noite e eram professores durante o Olha dia. Só. Então, Isso assim, é muito legal isso. Então, assim, hoje, né, o futsal mundial, a prática do futsal mundial deve-se muito aos brasileiros. Então, né, o nosso reconhecimento e gratidão, né? Também, sabe? Esses brasileiros que... Poxa, eu joguei com um brasileiro, né, o Paulo Roberto ali, ele era carioca, e ele ficou um ano sem voltar para casa e sem falar com os pais, entendeu? Naquela época era muito difícil, né? É que assim, ó, o intuito também do podcast é disso, porque o jovem que está vendo, a gente não tinha acesso a isso aqui, ó, e nem a celular e nem nada. Então, às vezes o cara ia para fora, ia ligar como? Era telefone convencional, e não tinha como falar. Eu mesmo, na minha geração, que é um pouco mais nova do que a tua, ainda já tive dificuldades quando eu saía para jogar lá, quando eu tinha 15, 16 anos. Tinha que ligar do orelhão para casa, ficha, cartão. É que pro jovem é muito estranho. Então, assim, é muito legal trazer tu aqui hoje por isso. Cara, é muito curto o tempo. A evolução tecnológica foi um boom muito rápido. Então, assim, todo o desenvolvimento que vocês tiveram que fazer lá atrás, os jovens estão colhendo hoje. Então, para vocês que estão aí, é importante saber de onde saiu todo esse crescimento da modalidade. Não, e tem uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? As pessoas, assim, falarem, não dá para fazer, eu não consigo, mas é difícil... Então, assim, eu queria muito também, isso lá em casa também, né, com a minha família, com os meus filhos. Poxa, se é difícil, é para você, né? Não, peraí. Né? Nós temos que falar das conquistas, difícil. Para quem não sabe, as pessoas sabem, Lenise é 5 vezes artilheiro da Liga Nacional, é isso, Lenise? 5 3 vezes da Liga da Espanha. É difícil? Pô, eu tenho um título que eu gosto muito de falar dele, porque eu era do interior lá de São Paulo, no Corinthians Araçatuba. Sim. E eu fui artilheiro do interior. Sim, mas e era algo impossível na época, porque você disputar com outras equipes do interior, esse título eu gosto de falar dele, porque... E aí eu fui para uma festa da Federação Paulista, quem é de São Paulo sabe, né? Eles têm uma premiação no final do ano, e eu fui para essa festa. Então, assim, as pessoas nem sabiam quem eu era, né? Porque a minha equipe não era uma equipe... né, assim, tão conhecida. Isso ficou marcado pra ti? Poxa, eu fiquei do lado do Sandrinho. Sandrinho, seleção brasileira, né? Depois eu me tornei amigo do meu ídolo, então, poxa, essa história é muito legal. Fui o primeiro brasileiro, né, assim, o Paulo Roberto já tinha ganho, outros, mas o brasileiro mesmo, Paulo Roberto é porque ele já era da seleção espanhola. Sim. Mas eu fui o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de melhor jogador na Espanha, né? Então, pois é. Poxa, para mim, ter o respeito do espanhol, assim, né? Isso é muito legal. E eles campeões mundiais, né? Então, assim, teve portas, algumas... São portas que ficam para os jovens hoje. Esse respeito que tu construiu lá abre portas. E você falar que é difícil, sabe? Eu queria muito que vocês, assim... Esse é o tamanho que eu tô dizendo. A dificuldade estava muito lá atrás, na raiz. Foi quebrado barreiras lá, que no meu ponto de vista também, eram muito mais difíceis. Aí hoje é difícil? Como hoje é difícil? Com tudo que a gente tem, era difícil naquela época. Que tu falou, pulando de rodoviária em rodoviária. Era difícil? Difícil é isso. E, por exemplo, né, na rua, né, você tinha que fazer a tabela com a calçada, né? Às vezes para jogar, né? Enfaixar o dedo que ficava no asfalto. Aí, por exemplo, professores, poxa, meu máximo respeito aí, né? Mas, poxa, o futsal não era conhecido, nem eles, a metodologia de treino. Eu cheguei a correr 15 quilômetros no futsal. Eu fiz isso também. Eu cheguei subir a arquibancada. Correr, né, na arquibancada, mas era... Então, hoje você tem processo, hoje você tem métodos, hoje você tem, sabe, periodização de treino, controle, monitoramento. Controle, legal, hein? Então a gente tem hoje, sabe, eu converso muito, né, com os profissionais que militaram, começaram. Então, assim, para o jovem, não falar que é difícil, mas que todos nós podemos conseguir, sabe? Todos nós podemos quebrar barreiras, fazer algo novo, deixar a sua marca mesmo. Não que
sabe, que vai ser fácil, não vai mesmo, não vai, sabe? Não vai, não é fácil, nunca foi fácil, mas você usar a dificuldade como como um trampolim, como um empurrão, essa é a mensagem. Para superar, quebrar a barreira, né? Eu lembro que, só para também contextualizar isso também, lesão. Eu tive uma lesão no joelho, ligamento cruzado anterior, né? Muitos atletas paravam de jogar. Sim, isso é interessante falar. Até a gente pega a época aí de futebol, até depois tu comenta ali, a gente fala sobre inspirações dentro do esporte, porque tu pega uma geração que nós tínhamos muitas inspirações do esporte. Eu falo da época do Zico, lá atrás. Então, que a gente falou, o cara tinha uma lesão no joelho, acabou a carreira. Acabou a carreira. Não, acabou aqui. Para que aconteceu? Eu machuquei o joelho. Tem uns migué, né? Isso. Tem uns que vem aqui na barbearia, eu vou falar. Pô, mano, não, jogava demais. Demais. Quando eu parei com 22, falei, nossa, que tarde, você parou. Mas que deu? Joelho. Você vai deixar uma bola. Machuquei o joelho. Eu vou te dar uma tática. Vocês deixam uma bola aqui e joga a bola pra ele. Rebaixadinha, você meter igual... Aí a gente faz a avaliação, se ele jogou ou não. E tem os migué aí, né? Não foi mais pra frente. Joelho, mas que joelho. Normalmente. Hoje não tem mais essa desculpa, então. Antigamente tinha. Isso aí. Mas aí eles falam também que não tinha YouTube na época, né? Aí por isso que eles não conseguem. Não viram? Tem uns mentirosinhos, né? Não consegue comprovar. Mas antes as lesões, então assim, mas foi bom, foi um período bom. E o pós-carreira também, né? Também poder aprender também, né, Maicon? Hoje em dia o futsal mudou muito em relação a algumas coisas, mas eu ainda vejo o futsal com a sua essência, né? Toda modalidade tem a sua essência, sabe? Isso é importante também falar, sabe? Muita gente quer criar muita coisa, mas você tem que achar aí um equilíbrio, né? Tudo na vida é um equilíbrio, né? No vôlei você tem que sacar, receber e cortar. No basquete é o arremesso, né? Sim. Então o futsal ainda é o gol, né? Ainda é o gol, ainda é a essência. Quem faz mais gol ainda vence a partida, né? Não mudou tanto. Não mudou. Né? Eu gosto de ouvir isso. As pessoas ficam aí querendo inventar muita coisa, mas tem coisas que é da nossa modalidade, né? A simplicidade é... A gente precisa também... Para que o futsal... Porque muitas pessoas reclamam, né? Sim. Que o futsal não tem a valorização, o futsal perdeu o seu espaço, mas perdeu por isso. A gente tem que ainda... O futsal, quando eu comecei a jogar, e eu acredito que hoje você tem filhos pequenos também, por que a criança quer jogar futsal? Porque ele pega na bola. Contato, né? Ele pega na bola, ele tem mais chance de fazer gol, é um esporte dinâmico, a bola entra, a bola sai, né? Você joga em mais de uma posição. Participa mais do jogo, Você participa do jogo, é uma essência da nossa modalidade isso. É verdade. E aí eu fico vendo assim, né? As pessoas... Você vai perdendo a criança, daqui a pouco a criança não se interessa pela modalidade, ela vai para outra. Exatamente. Ela vai para o celular, ela vai para o computador. E hoje a gente tem algumas coisas que... competem, né, na nossa época, por exemplo, a gente tinha o futebol e poucas outras atividades que tirariam a atenção, né, o foco. E hoje tem muita opção, né, a criançada de hoje tem mais opção do que de antigamente. A gente tem que entender que isso também faz parte do processo de evolução, né, Elísio? Sim, claro. Mas assim, incentivar, tá junto. Fazer que aquilo seja, acho que para a criança lúdico também, que seja divertido. Porque eu acho que como qualquer outra pessoa, né, a gente que jogava, quem jogou, sabe que começa na parte de diversão, de lúdico, ou de alguma coisa que tu viu, que nem uma inspiração. Até te perguntar sobre isso. Na tua geração ali, não só a inspiração de jogador de futsal, mas assim, no esporte, quando tu foi inserido, quem era uma inspiração? Alguém, alguma coisa que tu olhava no futebol de campo, ou outra... Eu estava assistindo ontem, vou até compartilhar contigo, eu estava assistindo ontem um seriado que é do Ayrton Senna. E eu lembro que pegou o finalzinho da minha geração, mas a tua pega bastante. E eu lembro que, eu falando pro meu filho isso no sofá, vendo comigo, meu filho tem 7 anos. Cara, meu filho não tem noção nenhuma, porque faz 30 anos. Sim, perfeito. De quem é Ayrton Senna, e eu falei pra ele, cara, se eu te dizer que as pessoas paravam mais pra ver a Fórmula 1 do que o futebol, tu acredita? Meu filho não tem como ele acreditar nisso, porque Fórmula 1 não faz mais nem sentido pro brasileiro hoje, muito pouco. Perfeito. Mas isso era uma coisa de louco, parava o país, eu lembro de parar com meu pai na frente da televisão e ficar acompanhando a Fórmula 1 domingo. Isso não tem mais. Assim, eu gosto muito de filosofia, né? E aí acabo ouvindo muito o Clóvis ali, o Cortella, então... E eles falam algumas coisas sobre os pais, né? Sim. A gente não entende muito os nossos pais quando a gente é mais jovem, e aí você tem que entender olhando para trás, né? E aí você começa a entender. O meu pai incentivou muito o esporte na nossa casa.
e talvez o seu também. Sim, com certeza. Mas de uma forma, talvez eles nem tenham esse conhecimento, mas o esporte ele tem ali tantos valores, tantos princípios que você pode usar na sua vida, sabe? Por exemplo, a convivência com pessoas diferentes de você, as normas, as regras, sim. a disciplina, a frustração, você ganha, você perde. O objetivo, você... Imita a vida, né? Então, assim, Imita a vida. eles nos incentivaram de uma forma, né, que inconsciente, isso acabou nos moldando como ser humano. Então, assim, eu vejo as pessoas que lidam com o esporte, que trabalham com o esporte, eles têm personalidade, têm temperamento, têm vivência diferente. Tanto que o esporte hoje está inserido nas empresas, com palestras, com cursos. Hoje o esporte hoje ele é um aliado hoje na educação, na formação das pessoas. Que maravilha. Então nisso também. então o que acontece? E aí meu pai gostava do Éder Joffre. Boxe. Ah, você comentou uma vez em off comigo isso do boxe. O que tem o boxe? Poxa, o boxe tem tudo ali. Legal, poxa, guarda alta, atento o tempo todo. Quanto ensinamento, né? Não, vou jogar um ventinho aqui, tá? Você não pode desprezar seu adversário, botar a guarda para baixo que ele vem e pode te acertar um golpe. Isso é a vida também. Cara, você não pode... legal. Então, assim, meu pai, na forma dele, ele nos incentivou. Daqui a pouco também, Pelé. Poxa, o Pelé foi um atleta que jogou em mais de uma posição, Sim. tinha um corpo físico, né? Então, assim, Ayrton Senna, meu pai também adorava Ayrton Senna. Eu acho que são ídolos assim que nem isso tem como aí. comparar depois. Será que a gente vai ter um ídolo tão com uma relevância tão alta que Ayrton Senna e Pelé daqui pra frente? Então isso aí, você vê que você falou assim, poxa, quem que é seu ídolo? Poxa, meu ídolo é meu pai, né? Porque maravilha, cara. o meu pai, minha mãe também, quando eu falo meu pai, é minha mãe também, porque ela também, né? A família, né? Sempre teve muito presente. Base, né? Mas o meu pai, o esporte molda a gente, sabe? O tempo todo, sabe? Depois eu vou, só para encerrar também, você falou sobre ídolos, eu não posso deixar de falar dos meus ídolos da nossa modalidade, né? Manuel Tobias, eu vou ser injusto, hein? Eu já sei que eu vou errar, já me perdoa. Mas, por exemplo, Manuel Tobias era uma referência para nós. Eu tenho meu ídolo maior na nossa modalidade, que é o meu irmão Vinícius, né? Então, assim, comentou isso, verdade. Como é irmão, as pessoas vão falar que eu tô, né? Não, mas, né, assim, mas teu irmão não tá é um grande justo. ídolo do nosso, meu também, como então, tu é também. Então, para não ser meu irmão, mas o meu irmão é o número... O meu irmão privilegiado ter o teu irmão, né? O meu irmão não entra na lista, né? Então ele tá... Meu irmão perdoa, né? O irmão perdoa, né? Ele perdoa, né? Pra mim ele é o maior, assim, a pessoa que mais me ajudou, me incentivou, me motivou. E é o mais novo, né? E mais novo do que eu, um exemplo para mim, sabe, uma referência como ser humano, como profissional. Então, meu irmão Tem um único. Igual tu assim já? Não, eu falo para ele, né? Ele tá passando tinta, certeza que não te contou. Né? É porque ele ganhou mais que eu, dinheiro. Entendi, morou na Europa. Não, eu vou mostrar o que teu irmão faz aqui, ó. Ele morou na Europa. Pessoal, ó lá, ó. Aí, ele tá pintando, isso aí tem coisa. Eu vou achar isso lá na... Ele tá mentindo pra ti. Deve tá escondido. Essa história tá estranha. Mas não, Tobias, né? Jorginho, pô. Jorginho é o pivô. Primeiro melhor do mundo, né? Primeiro brasileiro melhor do mundo. Eu joguei contra ele, não jogando, não sou tão velho assim, mas ele foi treinador lá no Rio Grande do Sul. Isso. Eu joguei contra ele, joguei num time e ele era treinador do time. É isso aí. Pessoal, eu não vi ele jogar, vi alguns lances dele, mas disse que ele era muito... Não, ele pra mim foi, né? Manuel Tobias, uma referência... Douglão, que também foi um baita de um pivô, e outros tantos. Aí eu vou ser injusto, Jackson. Serginho Goleiro, para mim, uma referência também. Fora outros aí, Falcão, Schumacher. Da tua geração, da minha geração. Pô, sou muito grato ao Índio também. Joguei com o Índio 7 anos, no Beck. Então foi um companheiro também de muitos anos. E outros aí, tem muitos que... É que a geração de vocês é muito pesada. Vander Carioca. Poxa, o Vander Carioca eu treinava... Ele foi um professor na posição de pivô, né? O Vander então, assim, ele é da minha pivô idade, nato, né? Um pivô diferente, assim, das minhas características, mas que me ensinou muito. E aí, voltando, só para reforçar isso, da importância do esporte, por isso também da minha paixão pela educação física, né? Porque você entender outras modalidades, eu acho que tudo casa, né? Sim, com certeza. É importante para as pessoas que não sabem, o futsal veio de outras modalidades, né? Ele veio do handball, veio do basquete. Então, assim, joga com os pés por causa do futebol,
mas joga-se, por exemplo, na quadra de handball, joga 5 por causa do basquete, Sim. e o goleiro não saía da área por causa do handball. Entre outras questões. Então, legal. as pessoas Que legal precisam saber disso. disso. A história do futsal vem por aí. Muitas regras mudaram daquela época também do futebol de salão, né? Muitas. E isso também faz com que o atleta mude, né? Isso é importante também o atleta saber isso. Então, pô, se eu jogo de uma forma, eu tenho que saber jogar de outra. Sim. Uma quadra pequena é diferente de uma quadra grande. As quadras mudaram também, né? O piso. Era muita quadra pequena antigamente. Né? Então a gente falava muito sobre finalização de média, a gente fala de finalização de curva, mas as quadras eram menores. Né? Mas a gente não tem esses números, tá vendo? Tá. Então, assim, hoje é uma das coisas que eu quero também deixar, né? Sim. Então, assim, o Jaraguá Futsal chegou em 2 finais, né, de competição, que é o Campeonato Estadual e a Liga Futsal. E a gente vai deixar, né, os dados pro Jaraguá. Olha que maravilha. Então, assim, o Jaraguá, eu costumo falar que 4 títulos do Jaraguá a gente não tinha esses dados. Mas na quinta estrela... E isso é bom para a sequência, né, Lenin? Poxa, você tem... Os dados Você pode, né, saber o que deu certo, o que deu errado, entendeu? Isso é muito bom. Deu certo? Não, vamos... 18 anos? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Seleção brasileira você não falou. Você foi campeão mundial em 2008, isso? Fui campeão mundial em 2008. Minha primeira convocação foi em Foz do Iguaçu, em 1997. 97, primeira convocação? Primeira convocação em Foz. Tinha o quê? 20 anos. 20 anos. E a última convocação foi em Foz também, em 2011. 2011. Foi minha última convocação. Aí joguei 2 mundiais. Teve um mundial em 2004 que eu não joguei por uma indisposição que eu tive com a CBFS. Eu lembro dessas histórias, eu lembro disso. Eu lembro que tem até uns amigos meus que falam sobre isso. Ele não jogou mais porque teve algumas coisas, eu não sei o que foi, né? Mas enfim. Acabei tomando uma decisão precipitada. Não sei se eu tomaria essa decisão hoje, mas acabei pedindo dispensa, né, do Mundial 2004. O treinador era o Ferretti. Estava num auge ali, eu acho. Melhor jogador na Espanha. O Ferretti até me mandou um e-mail. 2002 ou 2005? 2004. Não, mas ficou 2002 a 2005 na Espanha? Fiquei de 2002 a 2004, na Espanha, 2002 a 2005. 5. Mas foi aí, o ano do El Pozo, do Cartagena. Né? Do Cartagena. E aí a seleção, eu acabei não disputando o Mundial, né, 2004. O de 2000 a gente acabou perdendo, que foi a primeira derrota para o Brasil, né, em mundiais, uma lição bem grande para a gente também, para mim principalmente. E 2008, né, o título aí mais importante da minha... No futsal, né, a Copa do Mundo ainda é o título mais importante ali, né? Vão almejar uma prateleira. Para alguns, não sei, né? Para mim, é o título mais importante da nossa modalidade. Difícil, ainda mais que vocês tiveram uma geração, a gente está falando da geração de vocês, e sem comparações, mas precisa ter uma base. A geração de vocês tinha muito jogador bom brasileiro em outras seleções. É legal falar isso, porque a seleção italiana e espanhola tinha muitos jogadores brasileiros que jogavam lá. E era uma lei nova também, né, Maicon? É bom que se diga também. Né? Por exemplo, a seleção da Itália tinha 10 brasileiros, né? Então era o início desse processo. Eu também tenho dupla nacionalidade, Brasil e Espanha. Então, assim, eu adquiri o passaporte espanhol também, né, dupla nacionalidade, justamente porque ainda estava regulamentando essa situação, sabe? Ainda era um processo ainda, né? Como eu disse lá no início da nossa conversa, o brasileiro, ele foi desenvolver o futsal em vários países também. E muitos desses brasileiros tiveram a oportunidade de poder defender esse país também. A gente tem que ter esse respeito também, sabe? Sim, com certeza. E aí o brasileiro foi para lá, se desenvolveu lá e ele queria de certa forma também, e o país também queria de certa forma também. É uma troca. É uma troca. Eu também acredito nisso. E aí eu acho que a instituição, né, FIFA, confederações aí tiveram esse tempo para poder regulamentar situações. Quem ganha modalidade, né? Com essa eu acho que quem ganha modalidade. Hoje você vê espanhol no Japão, espanhol na Tailândia, português na Arábia. Mas o esporte é maior que tudo isso, né? E aí é importante falar isso. O brasileiro, ele acabou servindo de exemplo também. Hoje nós temos paraguaio na Itália, argentino na Itália. Argentino, né? Que a Argentina chegou em 2 finais de mundial. Então, assim, para o futebol isso é normal, mas para o futsal não era. Não era, né? Não era. Então, assim, a gente tem que também valorizar nesse pessoal também. Não, muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marco. Você também que joga futsal e tal, para minha análise de dados. O que você acha mais importante no futsal? Falar assim, poxa, o que você acha mais importante?
que eu acho mais Qual é importante. a característica? O que você considera importante? O que você mudaria? O que você acha? O que te atrai no futsal, assim? Só para mim. Bom, a gente conversou ali, mesma coisa que tu comentou ali antes, a respeito da questão da dinâmica do jogo, né? É muito presente essa dinâmica. Então, tu tá sempre envolvido entre ataque e defesa, isso falando da parte técnica do jogo, né? Sim. Então, para mim, o contato com a bola sempre foi, para quem gosta de bola, porque tem assim, tem um atleta e tem um jogador de bola. Perfeito. Eu comecei sendo jogador de bola, eu jogava bola na rua, então era paixão, amor por jogar futebol, dormia com a bola. Perfeito. Era o contato, o pai passa isso pro filho, o filho começa a ter um negócio que é dele, então porque assim, eu falo de jogador de bola é aquele cara que tá sozinho no escuro, ninguém tá vendo, ele tá batendo embaixadinha. É isso aí. Pra que ele tá fazendo isso? Ninguém tá vendo, entende? Quando é a essência. É isso aí. Então, pra mim, futebol é isso, é o prazer de estar com a bola. E o futsal te entrega mais do que o futebol de campo, então para mim tecnicamente isso. Agora falando de esporte, de vida, tudo aprendizado. A gente, eu acredito que assim, a nossa troca aqui, lembra que a gente falou de adquirir conhecimento? Claro. O futsal, hoje eu trabalho, saí do futsal, parei de jogar muitos anos já também, não tive nem 5% da carreira que tu teve. Não, mas... Fui um jogador ali, né, Todos médio, têm seu valor, né? Mas assim, Todos. sim, mas isso tudo me trouxe uma experiência para estar vivendo isso aqui hoje, Sim. tendo a oportunidade, porque assim, ó, para as pessoas que estão ali, eu me sinto muito privilegiado, muito de você estar aqui hoje. Quem tá ali e conhece ele, fala, tu é sortudo, Marquinhos. O cara não aparece muito. Cara, te agradeço, eu vou ser grato para ti não, que eternamente, é tá? como Eternamente. um prazer. Então assim, através do esporte, do futsal, os acessos às pessoas. E não é só pela questão técnica você ter sido um grande jogador. Não é por isso. Eu lembro que eu te falei que tu tá aqui, foi pela essência da tua pessoa que eu conheci. Tem um cara que passa um brilho no olho, um cara que se emociona, um cara que tem a maturidade de se emocionar, porque as pessoas acham que isso. Então ele é um cara de verdade. Então a gente falando sobre verdade aquele dia, então o que eu tô te falando aqui não é por causa das câmeras nem nada. A gente conversou pessoalmente já, né? E a gente fala isso. E o futebol, o futsal traz isso pra gente, os acessos às pessoas. Então o que a gente vai levar dessa vida? Não é os títulos, não é... Isso aqui tudo fica, traça, come ali, fica. Mas o relacionamento. Eu posso que eu espero que a gente tenha por muitos e muitos anos. Eu posso te garantir que fica tudo preto. Fica tudo preto. Fica. Mas isso aqui não fica, o que a gente vai levar daqui é o que ficou no coração. Eu brinco com a minha mãe, tá tudo lá em casa. Tá tudo preto, tá tudo enferrujado. As histórias não, né? As histórias não, eu falo isso. Cara, e para contribuir também com o que você falou sobre as trocas, eu escutei uma vez uma frase isso aí falando sobre relacionamento. Mas ela serve para tudo, né? Relacionamento não é só casamento, não é só pai e filho, amizade, trabalho. As pessoas falam o seguinte, você traz para mim o que eu não tenho e você leva um pouco do que eu tenho. Então, assim, todas as relações é isso. Eu pego de você o que você tem e você leva de mim um pouco do que eu tenho. Então, assim, se a gente começar a entender o outro dessa forma, né? Agora, o que a gente quer normalmente? O que o outro não tem, você quer empurrar nele. E não tem jeito, né? Poxa, deixa ele levar o que ele quiser de você. Exato. E a mesma forma você, né? E eu acho que as relações hoje, eu vejo muito isso assim, sabe? E eu aprendi muito, sabe, Michael, ao longo dos anos. E é bom também deixar arquivado e gravado essa frase. A gente faz a análise de dados com planilha, com gráficos, com tudo. Mas deixa sempre uma página, uma coluna, uma linha em branco para o milagre. Aí, ó. A gente conversou Deus. Sobre isso aquele dia. Deixa isso aqui para Deus. Nem tudo é gráfico, nem tudo é 2 mais 2 são 4, 5 mais 5 são 10. Tem a parte do milagre. Sobrenatural, né? A gente conversou aquele dia sobre isso e aqui a gente falando em propósito, em ferramenta de transformação na vida das pessoas. Hoje a barbearia ela tem um propósito muito claro e na minha vida também, que é ser ferramenta de transformação na vida das pessoas. Claro, você tem que ser usado, né? Legal. Então assim, essa troca é muito disso, porque a gente está aqui, eu acho que nosso objetivo é evoluir. Não como atleta. Atleta é bom saber que como atleta você tem que evoluir. Você não pode parar em nada na vida. Então a evolução como ser humano, a troca te traz evolução. E a gente consegue viver melhor, ter mais harmonia. Quando a gente respeita essa que você falou, eu te entrego o que eu tenho, você entrega o que você tem, eu saio melhor, você sai melhor. Eu não te mudo conforme eu quero, eu não te moldo, eu uso o que você tem de melhor, a gente cresce e segue.
E eu acho muito legal dessa conversa, porque a gente queria mostrar muito disso, dessa tua parte de ser humano hoje aqui. Porque assim, as pessoas às vezes fazem uma visão, né? Tem uma imagem, às vezes. Eu também assumo também a minha parte, porque eu também passo isso também. Mas eu acredito muito, sabe, nas lições, no propósito. Eu vejo que a gente é usado, assim, os caminhos, eles, né? Sim. Cada dia mais, eu estar aqui hoje, para mim, é um privilégio, você pode ter certeza. Eu também. Eu fico feliz. grato pelo convite. Sim. Não podia deixar, né, de atender o seu convite, pela pessoa que você é, pelo projeto que você tem. Eu acredito também nesse projeto, viu, Maico, também. Obrigado. Eu acho que passam por aqui muitas pessoas com muitas histórias. Sim. E você vai estar dando essa oportunidade também para mais pessoas conhecerem, outras pessoas. E parabéns pelo trabalho. Né? A ideia é trazer as pessoas aqui para que a gente também tenha um desafio. A gente que é mais velhinho, né? A gente fica assim, trazer para as câmeras, isso aqui é para mostrar. Porque eu acho que é legal se posicionar e mostrar essa experiência para as crianças. Por quê? Eu vejo que a gente tem filho pequeno. Então, conteúdos na internet de relevância, conteúdo legal, porque às vezes eu pego meu filho olhando os vídeos lá, não vou julgar quem faz, mas enfim, são conteúdos que não agregam em nada. Então esse conteúdo aqui, às vezes para quem está olhando, curtir, compartilhar, cara, passa para frente, porque aqui tem um conteúdo legal que vai construir algo. A gente quer construir nas crianças algo diferente, e é só trazendo raiz, para poder entender para onde a gente vai. Porque a história nossa, que nem assim, a gente nunca pode, não é do nada. Tem uma história por trás de tudo isso aqui. Então, dentro do esporte, do futsal, da vida, esse cara que era muito iluminado. Mas isso eu queria falar também. Cara, que cara iluminado para fazer gol, que cara... Duas perguntas rapidinho. Primeiro, era técnica na frente do goleiro, isso a gente vai ter que perguntar, ou era estado de espírito? Porque a técnica tu treina, tu repete, e isso eu acredito muito. Repito, pá, em cima do ombro, perna, embaixo da perna, olho, mas o estado de espírito? Então, Michael, na verdade, assim, quando você joga, você não tem essa percepção, né? Quando você é jovem... torna automático, será? Não, quando você é jovem, você faz, né? Eu escutei muito na minha época assim, ó. Você nasceu para isso. A frase que eu mais ouço é isso. Você nasceu para isso. Mas vai passando o tempo, aí você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento, você vai entendendo que são vários fatores. É o que você disse, existe um dom, existe um certo talento, existe o treinamento, né, também que é a parte técnica, o refino, a repetição, as vivências, isso aí também ajuda. Existe também a parte mental, como você bem colocou. Existem vários fatores, não é uma fórmula exata, não é uma ciência exata, mas eu sou consciente, eu sou consciente hoje, olhando para trás, que realmente eu fui um atleta em termos de gols, né? Frio. De números realmente expressivos. Mas eu também não posso deixar de falar das pessoas com que eu estive ao lado, porque isso ajuda muito. Eu joguei só com jogadores bons, atletas de nível, joguei em boas equipes, disputei, Michael, desculpa a minha falta de humildade, mas muitas finais. E cada final que você disputa vai te dando vivência, vai te dando experiência. Você lida com bons goleiros, poxa, você treina 10 meses com um bom goleiro. Então você precisa melhorar, finalizar melhor. Então assim, hoje olhando para trás eu vejo, existe a minha parte, que eu assumo, mas existe uma outra parte também que eu não posso deixar de mencionar, que me ajudou muito também. Tá? Então, não sei se ficou claro, ficou. Mas hoje eu vejo, olhando para trás, que é uma série de fatores. Por exemplo, eu conheço e vi jogadores com muita qualidade, mas eles não tiveram alguma situação dessa que eu mencionei. Então, ficaram pelo caminho, às vezes, né? E tem muito, né? No Brasil tem muito atleta bom, né? Não, eu mesmo... A gente escuta o Ronaldo falar o fenômeno, o jogador de futebol de campo, o Ronaldinho. Pô, na frente do goleiro, pra mim, ficava grande o gol e tal. Mas ele ficou por quê? Olha a carreira. Lado, é um do lado do outro, né? Olha a carreira dele, olha a vivência dele. Então você começa a ver, poxa, porque é isso, ó. A primeira vez que você... Vamos falar um prato que você gosta de comer, normalmente, macarrão. O primeiro dia que você vai fazer um macarrão, você não sabe nem onde está o macarrão no supermercado. Aí você vai ver onde fica o macarrão, depois você vê onde fica o molho. Aí você chega em casa, né? Aí você não sabe nem onde está o garfo, a faca, você não sabe nem com o que você vai fazer.
Aí na segunda vez que você vai fazer o macarrão, pô, já melhorou, tu já vai direto lá, aí você já sabe onde estão as coisas. Na terceira vez, Michael, você faz seu macarrão, você nem sabe quando você comprou o macarrão, entendeu? Sim. É um processo de ensino-aprendizagem que é importante para todos. Né, vivência? Mas olha que assim, vamos lá, né, vivência, mas tem gente que viveu que nem ele, que não fez a metade do gol que ele fez também. Mas jogou do lado que era bom. Eu, por exemplo, não faço macarrão até hoje. Deixa eu ver se teu pé é de colher. Eu falei, os caras pediram pra mim ver o pé. O pé dele não é de colher, não é o pé do Aladim. Aqueles negócios que ele fica fazendo assim, ó, que o goleiro sai assim, ó. Ele, ó, os goleiros têm que sair de olho aberto, hein? Mas eu tinha uma coisa muito também... Os gols de cavada é demais. Mas eu tinha um negócio comigo com essa situação de cavada. O que acontece? Como a gente jogava em quadra pequena, você tinha que ter um pensamento muito rápido. Sim, né? muito rápido. O futsal te dá raciocínio, cara. O tempo de reação era muito... Né? Você teria que ter visão periférica, era muito rápido, o jogo era muito dinâmico. E um dos recursos que você tem no futsal é essa bola, né? Essa bola cavada. Porque no futebol de campo não existe... E eu acho que pro goleiro também, o chute é tão queima-roupa que ele acaba saindo meio que... Então, por exemplo, eu sou de uma época que fazia-se muita diagonal. Sim. Paralela. Isso. Então a gente fazia muito esse passe embaixo da bola, chutadinha. Pra tirar a velocidade acho que da bola até. Mas hoje, né? Hoje eu não falo mais. Não, mas é legal. Ontem a gente viu umas diagonais aí no jogo aí, assistindo a partida. Eu falo muito pros meninos assim, poxa, quanto mais repertório você tiver, né? Mais opções, mais conteúdo, melhor atleta você vai ser. Isso é legal do repertório. Acho que a gente entende, o Vinícius, o teu irmão, a questão de repertório. Como é bom um jogador que tem bastante repertório, né? Que joga de fixo, de ala, de pivô. Você passa com a parte interna, parte externa. Exatamente. Você chuta embaixo, você chuta em cima. Sem comparações, né? Mas tu ser versátil dentro do jogo, se tiver bastante jogadores versáteis dentro do jogo, é difícil ganhar num time assim, tá? Poxa, hoje eu gosto muito de falar da música, né? Como eu gosto de música também. O cantor. O cantor, o que compõe, o que arruma o som. Aí ele toca um instrumento, toca 10 instrumentos. Então, assim, daqui a pouco ele é empresário, daqui a pouco ele faz outras... tem empresas. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, sabe? Eu gosto do desafio. Então, estou aqui para parabenizar você. Estamos chegando ao fim, né? É isso aí, chegando ao fim. Já cortei, tem que te mostrar teu cabelo. Não, tá tudo bem, mas eu queria parabenizar mais uma vez e eu queria encerrar dizendo uma coisa. Sim. A gente sempre admira as pessoas que às vezes a gente não tem coragem para fazer. Hoje você aqui, você acha que eu estou te ajudando, mas você está me ajudando muito mais. Cara, porque você está me ensinando, está me mostrando, né, que tudo tem um início. Tudo tem um início. Então, assim, eu sei da sua luta, da sua batalha e desejo de verdade que você alcance todos os seus sonhos, seus objetivos, não só aqui com o seu programa, mas na sua vida pessoal também, profissional, tá bom? Obrigado, para mim é uma honra ter te recebido aqui. Cara, para mim foi um desafio fazer isso aqui, né? Para mim, estar aqui hoje nas câmeras é uma barreira que eu tinha, que a gente está desbloqueando para aqui. Ter com você como convidado, a conversa fluiu porque foi de coração mesmo. Foi. E tenho que te agradecer muito, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você é o nosso primeiro e eu acredito que o primeiro de muitas pessoas que sentarão aqui, mas eu fiz questão que fosse você. Eu tenho que voltar depois, né? Você vai voltar mais vezes. Tem que voltar depois, porque aí a gente vai voltar mais leve, mais... Você vai falar mais outras coisas. Eu quero saber depois de um monte de coisa. Depois nós vamos treinar mais para voltar melhor na próxima. Igual no futsal. Mostrar o teu cabelo, ver se ficou bonito, né? Ficou, pô. E daí tu vai... Vamos lá. Ficou ótimo. O que tu achou? Top? Cara, bom, eu falei que aqui a gente fazia, milagre, essa foi boa, essa eu gostei. Esse garoto tem futuro. Esse garoto tem futuro. Bonito esse cara, né? Esse cara tem futuro, viu? Mas obrigado, viu, gente? Só um conselho para os mais jovens aí, que é o objetivo do nosso podcast, é deixar para vocês mais jovens, passa alguma coisa sobre esporte, sobre vida, um conselho para já, assim, para quem vai iniciar, o que tem que fazer, o que é aquela coisinha assim a mais. Por que treinar? Eles vão treinar, se dedicar, eles têm que se dedicar, essas coisas são básicas. Mas o que é o ponto? Aquele ponto assim, pô, eu vi e quero muito. Eu sou meio filósofo, né? Eu amo filosofia. Teve uma vez filosofia. Teve uma vez que um rapaz foi procurar um sábio para pedir uns conselhos. Aí ele chegou lá, começou a falar com o sábio, falando, e o sábio estava colocando uma xícara, uma bebida numa xícara. Sim.
E o cara falando, e aí o sábio colocando e transbordou, derramou. E aí o rapaz falando, falou, poxa, ó, tá derramando. Aí o sábio pegou e falou, pois é, isso foi você quando você chegou. Você chegou aqui falando e não cabia conhecimento. Então você tem que virar a xícara, chegar aqui com a xícara vazia para que eu possa te passar conhecimento. Que maravilha. Então acho que todo jovem, quando ele vai para um treino, quando ele vai para a escola, quando ele vai conversar com seu pai, esvazia a xícara. Esvazia a xícara para que você procure, para que você possa absorver o conhecimento. Absorver. Porque senão não vai caber. E é isso que a gente fala muito para os atletas hoje em dia. E hoje está todo mundo com muita razão. Muito cheio, né? Muito cheio. Tem que esvaziar todo dia. E não cabe. Então, se Maravilha. você não esvaziar, você nunca vai absorver conhecimento, não vai absorver o que o outro pode te passar. Exatamente, que maravilha. Então, hoje está todo mundo com o copo muito cheio. Esvazia os copos, as Eu xícaras. venho todo dia pra barbearia com a xícara vazia, porque aqui, ó, eu pego todos esses caras aqui só me ensinam. Beleza? Barberia é muito bom. Denise, brigadão, cara, te dou um abraço aqui. Obrigado Cara, a vocês. sensacional. Ó. Obrigado por aceitar esse convite aí. Obrigado. Pessoal, compartilhem, curtam. Esse cara aqui é especial, ele tá quebrando a barreira de ficar aparecendo. Também. Você tá blogueirozinho Não, agora? eu tô, e agora ainda vou fazer até o merchan. blogueiro? O pessoal da estrutura aí, né? O pessoal da empresa, o pessoal que cuidou de toda a estrutura também. Fazer o merchan para eles também, fazer né? o merchan aí. Tô aprendendo aos poucos. Mas, gente, obrigado mais uma vez. Parabéns. Agradecer ao Joel, do Espelho, Boa. que é um dos patrocinadores, a equipe de marketing. Aí, legal. Volbit, equipe de marketing Volbit, que apoiou, tá? Eles confiaram isso no aí. nosso projeto, o Nila, a Juliana. É Eles isso aí. acreditaram no projeto, o Naue também, que vai estar editando os vídeos aí depois. Legal. Gente, obrigado, porque eles apostaram na nossa ideia. É isso aí. E a gente, essa ideia de maluco que vai dar certo, porque, cara, o conteúdo é muito bom. Temos um cara aqui sensacional, compartilhou. Obrigado por ter compartilhado um pouco da tua história com a gente. E tu vai voltar, porque tem muita coisa pra Não, conversar. tem muita coisa. Nossa, eu vou voltar Denise, depois. cara, eu vou voltar depois, porque aí a gente vai voltar melhor. Nós vamos treinar. Vamos falar mais. Nós vamos voltar 100%. Fechou. Um abraço, gente, brigadão. Não deixe de compartilhar, curtir e seguir a gente nas redes sociais lá. Até mais. Aí, ó, cara. Saiu. Foi bom? Agora ainda vai contar...